Olá, boa noite, senhores. Eu sou o professor Leandro Cordioli, sou professor líder do grupo de pesquisa em Filosofia do Direito, do curso de Direito da UBRA Campus Canoas. Essa é a nossa 10ª live da 21ª edição do grupo de pesquisa. Neste semestre nós estamos estudando a Justiça como a Lei do Amor, o Direito Natural de John Finnes. Hoje é dia 15 de outubro, 23 horas e 30 minutos, e nós vamos então dar seguimento às lives do grupo de pesquisa. Abração pro pessoal que está entrando. Lucas, abraço. Nós vamos dar seguimento às lives do grupo de pesquisa, né, em que pese hoje de tarde nós não termos tido o encontro do grupo de pesquisa. Como vocês sabem, hoje é dia do professor, né? Eu gostaria até de homenagear os professores, especialmente na pessoa dos professores que a gente já dedicou eventos no grupo de pesquisa em homenagem a eles, né? Então eu gostaria de homenagear e dedicar essa live a todos os amigos, colegas e professores que influenciaram, né, a minha trajetória acadêmica, e tenho certeza que também influenciaram positivamente a trajetória acadêmica de vocês, né? Todos nós, para chegarmos aonde chegamos, ou para, né, inclusive para ter um interesse por assistir uma live em termos de ética, política, direito e moralidade, certamente vocês também tiveram grandes professores na vida de vocês. A gente aqui no grupo de pesquisa na UBRA Campus Canoas, para exatamente destacar essas pessoas que foram fundamentais, né, e que têm uma jornada em termos de pesquisa e formação de muitas pessoas, né, são grandes formadores de pensadores. A gente criou um evento que é a Jornada UBRA de Filosofia do Direito. O primeiro evento foi em 2016. Oi, Gabriela. Foi em 2016, né? E nós dedicamos esse evento ao professor Tadeu Weber, que é um professor da pós-graduação em Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E o evento foi intitulado A Invenção da Modernidade, as relações entre ética, política, direito e moral, né? Também gostaria de dedicar esse evento ao meu orientador no doutorado, professor Dr. Drayton Gonzaga de Souza, né? Decano da Escola de Humanidades na Pontifícia Universidade Católica, que foi homenageado na nossa segunda jornada UBRA de Filosofia do Direito em 2017. Essa jornada se chamou Filosofia e Direito, um diálogo necessário para a justiça. E também fizemos uma obra em homenagem ao professor Drayton, com 2 volumes, e o professor Drayton é uma pessoa que já inspirou muitos filósofos, muitos juristas. É uma pessoa que começou na filosofia, chegou aos mais altos graus de estudo na filosofia e recomeçou no direito, e também já alcançou os mais altos graus em direito, né? Recentemente, inclusive, defendendo seu doutorado em direito também. Então, a ele também é dedicada essa live, né? Também gostaria de dedicar essa live ao homenageado da 3ª Jornada UBRA de Filosofia do Direito, que foi no ano passado, 2018, e que tratou das fronteiras e horizontes atuais da ética na pesquisa. Esse foi o professor Dr. Monsenhor Urbano Zilles. Todos nós sabemos, né, que desenvolvemos pesquisa no Brasil, especialmente aqui no Sul, a importância do Monsenhor Urbano Zilles como um formador de professores, né? Todos esses professores acima mencionados aqui, o professor Tadeu, o professor Drayton, todos eles e muitos outros foram estimulados pelo Monsenhor Urbano Zilles, um grande amigo. A ele também é dedicada essa live. E por último, senhores, eu já gostaria de aproveitar essa oportunidade muito especial e dedicar essa live para o nosso homenageado da 4ª Jornada UBRA de Filosofia do Direito, que vai acontecer agora na UBRA Campus Canoas, nos dias 29, 30 e 31 de outubro. A entrada é livre, é gratuito, é um evento gratuito, válido como horas complementares, né?
Nós vamos ter uma programação sensacional que vai envolver tanto a filosofia, quanto o direito, quanto a teologia, quanto outros cursos, não só atinentes ao direito, mas vai ser assim multidisciplinar. Vai envolver também atividades gastronômicas e culturais, então é um evento imperdível, né? Acho assim que ficou uma programação excelente. Já estamos disponibilizando na internet, inclusive, a programação. Vai ser disponibilizada a programação agora, essa semana ainda, no site da Ubra Campus Canoas, lá no site da universidade. Acredito que também no site do curso de Direito da Ubra Campus Canoas. A 4ª jornada Ubra de Filosofia do Direito, que vai se realizar agora em 2019, será dedicada à ciência, ética e verdade. Um desafio contemporâneo. Aproveito a oportunidade para dedicar ao professor homenageado dessa 4ª jornada Ubra de Filosofia do Direito, que foi um professor assim que nos apoiou desde o primeiro evento, né? Desde a primeira jornada, e ele nos apoiou fundamentalmente. A gente pegou um professor de casa e é um professor muito especial. Então, vai essa live e o evento, a 4ª jornada Ubra, será dedicada, e vai essa live também dedicada ao nosso magnífico reitor da Universidade Luterana do Brasil, professor Dr. Ricardo Willi Ritt, que será homenageado então este ano na 4ª jornada Ubra de Filosofia do Direito, tá? Evento para o qual todos estão convidados. O tema foi ele que propôs e é um tema muito contemporâneo, muito nosso, dos dias de hoje. É um tema que está estourando aí em virtude das últimas eleições no Brasil e das eleições internacionais e em virtude dessas questões científicas. Certamente nós estamos terminando já a obra em homenagem ao professor Dr. Monsenhor Urbano Ziles, que vai se dedicar a fronteiras e horizontes atuais da ética na pesquisa, e vamos também elaborar uma obra em homenagem ao nosso querido professor Dr. Ricardo Ritt, reitor da universidade. Então, temos aí, né, bastante pesquisa em vista e nesse dia que é um abração para vocês, abração. Nesse dia que é Dia dos Professores, fica a nossa homenagem a todos os professores, todos os colegas, mas na pessoa desses 4 professores que realmente influenciaram a vida não só minha, mas de muitos outros mesmo professores, né? Então, a esses professores, né, vai dedicada essa live. Retornando aqui, senhores, né, como eu falei, a gente chamou essa live de A Justiça como a Lei do Amor, o Direito Natural de John Finnes, aliás, esse é o tema do grupo de pesquisa, e estamos lendo um livro que se chama Direito Natural em Tomás de Aquino, que está aqui na minha mesa, né? Como vocês sabem, os que vão acompanhando, eu estou usando o celular e as câmeras frontais, então o título está invertido, mas Direito Natural em Tomás de Aquino. Estamos lendo o primeiro texto, que é Filosofia Moral, Política e Jurídica de Tomás de Aquino. Então, senhores, vamos passar a leitura do capítulo, então, do capítulo 5, que é Comunidade Política, né? Não vamos tardar mais nessa tarefa. Então, nesse capítulo, o professor John Finnes, ele vai propor algumas ideias. Eu fiz assim um sumário, o capítulo não é muito grande, acho que são 3, 4 páginas, quando eu estava fazendo o roteiro aqui da live, né? E ele vai propor algumas ideias. A primeira dela é que a felicidade humana ou florescimento humano, né, na língua felicidade humana, beatitudo ou eudaimonia, na linguagem do Aristóteles, beatitudo no Tomás de Aquino, florescimento humano na linguagem do John Finnes, né, mas a gente pode falar em português a felicidade humana, desde que não confunda a felicidade com alegria, mas com realização, né? A felicidade humana ocorre nas relações dos seres humanos uns com os outros, isto é, a felicidade humana ocorre em comunidade, diz o John Finnes, tá? Segunda coisa, há necessidade de instituições políticas, isto é, de leis, de governo, de Estado e mesmo de coerção, né? Então, existe a necessidade de instituições políticas para que a gente garanta condições em que as pessoas possam alcançar o seu bem-estar e possam promover a sua própria felicidade. Então é necessário que haja numa comunidade política leis, coerção e um governo político para que a gente possa, nós mesmos, né, procurar a nossa felicidade.
3. Ele vai introduzir a ideia de bem comum. Tá? E como a gente vinha falando até agora de ética e moralidade, né, e a lei natural enquanto ética e moralidade, a gente falou sempre no bem humano. Agora a gente está passando para essa dimensão, que nem eu havia falado na última live, a dimensão política. Então agora a gente não vai falar mais apenas no bem humano, mas no bem da comunidade humana. Tá? Claro que o ser humano é aquele ser, que nem eu coloquei aqui no primeiro enunciado, é o ser que se realiza em comunidade, né, em relação com os outros seres humanos. Então, mas agora a gente vai falar, vai dar um pulo além, vai dar o pulo do político, eu poderia dizer, né? A gente vai ingressar no político falando em bem da comunidade humana. Tá? Então, ele vai introduzir a ideia do bem comum e o outro ponto que ele vai trazer agora nesse capítulo, que é separar as comunidades, tá? Essa ideia de comunidade, grupamento humano, ela não existe apenas o grupamento político ou a comunidade política, mas ele diz assim, ó, primeiro existem várias comunidades, mas existem 3 comunidades que ele considera estratégica, né, na obra de Tomás de Aquino: a família, a comunidade política e a igreja, né, que é a comunidade religiosa. Então, já no primeiro capítulo, ele vai dizer o seguinte, no Direito Natural em Tomás de Aquino, nessa primeira parte deste capítulo, tá? Ele vai dizer o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo, que a gente viu que é o princípio supremo da moralidade, né? O princípio do amor, que inclusive levou a chamar o nosso grupo de pesquisa esse semestre, né, como o direito como a lei do amor. Então, amar ao próximo como a si mesmo requer um viver em comunidade política com os outros, pois o bem-estar e os direitos de todos, ou quase todos, nós, são dependentes da existência bem disposta de instituições governamentais e jurídicas do tipo relativamente compreensivo que chamamos de político e de estatal. Ou seja, senhores, esse princípio supremo da moral, que é a lei do amor, exige que a gente amar a si e amar ao próximo, que a gente conviva com outras pessoas, né? A gente vai se realizar em termos de felicidade convivendo com outras pessoas, né? Sozinhos não conseguiríamos alcançar a plena realização humana ou a plena felicidade, né? Porque a gente depende dos outros, que nem ele dá alguns exemplos, até mesmo para vestir aqui. Ele dá exemplos no livro, né? É breve o capítulo, mas ele chega a dar alguns exemplos nesse sentido. Ele diz, por exemplo, para vestir, para comer, a gente precisa de que alguém produza roupas, alguém produza alimentos. A gente vai produzir conhecimento, os nossos filósofos ou professores, né? E assim por diante. Então, há necessidade de uma múltipla inter-relação entre as pessoas. Esse é, inclusive, na obra do Aristóteles, né? Ética Nicômaco, um dos fundamentos da justiça, né? Essa necessidade recíproca da outra pessoa que é integrada na comunidade política, ou seja, um produz sapatos, vestuário, o outro produz alimentos, eles trocam o seu excedente de sapatos por moeda e trocam a moeda depois por alimentos, né? Esse é um dos fundamentos. Por isso que o Aristóteles, no meio do livro 5º da Ética Nicômaco, que trata da justiça, inclusive vai fazer o tratado da moeda, né? Vai falar sobre moeda. A moeda tem esse caráter de facilitador das trocas, portanto, ela funciona como se fosse, por exemplo, um lubrificante da justiça, facilita as transações de justiça, as trocas, né? A justiça comutativa que a gente viu no último encontro. Então, ele diz, nós dependemos das outras pessoas para nos realizarmos, né, como seres humanos. E mais do que isso, se o princípio supremo da moral é amar ao próximo como a si mesmo, né, a gente precisa do próximo, não só de si mesmo. Seríamos egoístas nos realizando em si mesmos sozinhos, né? Precisamos do próximo também para nos realizarmos enquanto ser humano. Logo, a gente precisa de condições que possibilite que a gente conviva com os outros seres humanos, condições saudáveis, condições propícias, né? Condições, por exemplo, que a gente não seja agredido pelos outros seres humanos, que quando a gente sofra alguma agressão a gente possa ver a justiça restabelecendo a ordem anteriormente, né, proposta, e que a gente possa inclusive ajudar os outros seres humanos a perseguir o próprio bem e ajudar os outros seres humanos, né, nessa, que nem a gente viu
com essa lei do amor, né? Querer o bem do outro ser humano. Então, isso é proporcionado para a gente em virtude da comunidade política, né? E das instituições políticas, né? Dentro da comunidade política, isso é proporcionado para nós através das instituições políticas. Então, ele diz, para a gente conseguir alcançar essa condição de realização própria e do bem-estar, é necessário que haja instituições políticas e jurídicas que garantam os direitos de todos, né? Então, vocês vejam, eu li só um parágrafo e tudo isso está ali dentro, né? Eu que estudei no mestrado e doutorado a obra do professor John Finnes, né, chamei isso depois, né, esse ponto de necessidade de instituições políticas, para muitos que conhecem os meus escritos, né, sobre justiça, eu chamo isso de institucionalismo político, né? E eu assumo essa divisa do institucionalismo político, que é a necessidade de instituições para a garantia dos bens humanos, né? E criei uma divisa para isso, né? Que eu poderia até traduzir o institucionalismo político, eu contraponho ao personalismo ético, né? E tem uma divisa, que em resumo, a minha tese de doutorado é isso, né? Instituições políticas são necessárias para a garantia do bem humano, poderia dizer, né? Até vou repetir, né? Instituições políticas são condições necessárias para a garantia do bem humano. Contudo, elas não são condições suficientes. O professor John Finnes, ele caminha nesse sentido, mas ele não desenvolve, né? O que eu proponho é que há necessidade de haver instituições políticas. Contudo, a gente deve apostar também no caráter e nas virtudes dos seres humanos. Porque, e nisso, o professor John Finnes e mesmo o professor John Rawls concordam de que mesmo as melhores instituições podem cair na mão de pessoas mal intencionadas. E, nesse caso, elas vão ser deturpadas, né? Desviadas dessa sua função de garantia do bem humano, né, e do bem comum. E isso vai fazer com que a gente não tenha mais justiça, nem consiga promover a própria felicidade ou a felicidade da comunidade. Mas, pelo contrário, a gente vai cair na mão de tiranos, né, pessoas mal intencionadas que querem usar o poder público e estatal para os seus interesses particulares. Tá? Então, é necessário instituições, como diz o professor John Finnes, e é necessário também que as pessoas sejam pessoas boas. Pelo menos os governantes, como diz Tomás de Aquino. Tá? Nem tudo isso o professor John Finnes assina embaixo. Eu fiz um estudo na obra dele, né? mas acho que ele deveria endossar mais. Mas tem duas frases que eu me lembro que ele fala no Lei Natural e Direitos Naturais, que ele diz, por exemplo, né, que nenhuma lei garantiria a justiça em uma comunidade política se os seus próprios funcionários do Poder Judiciário, eles mesmos, não estivessem interessados e realmente preocupados em praticar a justiça. Claro, né? Melhor que sejam as leis, se as pessoas que vão julgar os processos são indiferentes à justiça, isso será um problema, né? Eles podem julgar do jeito que eles quiserem, né? E isso vai ser um problema. E depois, quando ele vai falar do capítulo lei, ele também diz o seguinte, né? Ele diz... sempre que uma comunidade, ou sempre que aqueles princípios que a gente pode chamar de Estado de Direito foram valorizados em uma comunidade política, sempre houve aqueles que entraram nas instituições políticas, tomaram o poder usando o Estado de Direito como uma forma de acessar, e a democracia como uma forma de acessar o governo político, e depois que se instauraram no governo político, usaram essas mesmas instituições para se perpetuar e abusar do poder. Por isso que eu digo, né, instituições políticas dotadas de coerção, como o direito, por exemplo, são importantíssimas para garantir os direitos humanos e a felicidade das pessoas. Contudo, não são suficientes, porque se os próprios governantes forem indiferentes às questões da justiça e do bem humano, sempre corremos o risco de sermos tratados de maneira injusta ou de sermos, né, na linguagem do Aristóteles, tiranizados pelos nossos governantes. Tá? Então, dando seguimento aqui, há um tema que eu coloquei aqui que o professor John Finnes ele não desenvolve muito nesse capítulo, mas ele vai desenvolver no segundo ensaio que integra o direito natural em Tomás de Aquino, que a gente não vai ver esse semestre, que é Teorias do Direito Natural,
e ele desenvolve no 1.2 a autoridade política como remédio para a anarquia, a injustiça e o empobrecimento. Então, isso aí fica uma recomendação até de vocês lerem depois, né, esse segundo ensaio, ele é bem interessante. Mas eu vou fazer um apanhado aqui, eu fiz esse estudo até quinta-feira na aula lá, com os meus alunos de introdução ao estudo de Direito 1, e eu sempre que eu posso eu faço, né? Eu considero um dos elementos do Estado de Direito. Mas nesse segundo texto, o professor John Finnis estuda, então vale a pena, foi daí que eu tirei, né? Então o primeiro ponto é o seguinte, né? A gente não se dá conta, mas quando a gente fala em direitos humanos, quando fala de lei para garantir os direitos humanos e a coerção do Estado, o poder policial, né? O que eu estou querendo falar com coerção, o professor John Finnis? Está dizendo assim, existe o poder policial que pode usar a força para impor a lei, mas também quando a lei for transgredida e alguém roubar, assassinar, assaltar, estuprar, a justiça deve ser feita. E essa pessoa talvez tenha que ser submetida a uma punição jurídica, através de um julgamento, né? E dos princípios de justiça, tudo bem, Sidão, deve ser submetida a um julgamento e, se for condenado, com todas as garantias da ampla defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição, indúbio pro réu, etc e tal, né, com todas as garantias, mas se for o caso de condenação, ela deve cumprir a pena. Né? E isso se presta não só a pena, mas o uso do poder policial para uma garantia de uma primeira dimensão dos direitos humanos, que é a garantia de nós não sermos tiranizados ou tratados arbitrariamente pelos outros cidadãos, pelas outras pessoas que também vivem na nossa sociedade. Né? Ninguém tem o direito de tratar o outro de modo arbitrário ou de praticar um crime contra outra pessoa. Né? Então, equivalente a esse direito, como a gente falou na última live, existe equivalente a este dever de não tratar o outro de maneira arbitrária, né? Existe um direito que pertence a todos, né? Indiferentemente a todos os cidadãos, a todas as pessoas humanas, de buscarem o próprio bem e de evitarem ser tratados de maneira arbitrária e injusta. Né? Por exemplo, né, tem o direito de não ser, que nem eu disse nas outras lives, intencionalmente assassinado por outra pessoa, né, ou de não ser furtado, roubado, tratado com violência. Né? Isso é um direito humano de todos nós. Né? Então, a primeira dimensão é exatamente a necessidade da existência da lei. Porque se a gente for pensar assim, numa situação em que não há lei, em que não há uma instituição política, uma instituição jurídica, quem é que se beneficia nessa situação? Será que são as pessoas mais fracas? Será que são as mulheres, os idosos, as crianças, os doentes? Quem é que vai se beneficiar? Né? A gente tem algumas situações, né? Eu me lembro do terremoto no Chile, mas também aquele terremoto no Haiti, que foi uma situação mais dramática ainda. Né? E nessas situações onde há catástrofes naturais, mas pode haver também catástrofes, né, ou problemas, crises políticas seríssimas, né? Eu tenho alguns exemplos de crises políticas seríssimas que eu já coloquei nos meus escritos, mas, por exemplo, esse caso do Haiti, quando houve aquele terremoto, né, que as instituições políticas, né, inclusive a presidência, o Congresso, todas essas instituições foram destruídas fisicamente, né? Os prédios desabaram e os que sobreviveram, os deputados, o presidente, por exemplo, sobreviveu, teve que se mudar para um país ao lado. Né? Então, essas instituições desapareceram fisicamente e quando se mandava ajuda humanitária para o Haiti, nessa época, por exemplo, o que acontecia? As crianças poderiam entrar nas filas, receber água ou doação de alimentos, mas assim que saíam das filas, outras pessoas, né, adultos, iam ali e tomavam delas. Né? Acaba vigorando, então, nessa condição de desespero, a lei do mais forte, né? Ou do mais astuto, né? Do mais injusto, aquele que é menos escrupuloso, né? Aquele que não tem nenhum escrúpulo, aquele que age por força, esse vai se dar bem nessa situação, né? De ausência de direito e de ausência de coerção. Por isso que foi necessário não só mandar ajuda humanitária, mas também foi necessário mandar a tropa da ONU lá para garantir que a ajuda humanitária chegasse a todas as pessoas que careciam dessa ajuda. Então, posso dizer que uma primeira dimensão assim, né, dessa garantia institucional da justiça proposta
pelo professor John Finnis, né, para que a gente possa alcançar a felicidade, é que há necessidade de lei, há necessidade de um governo, há necessidade que o direito seja dotado de coerção, do uso da força para a justiça e para a paz, a fim de que a gente não seja tratado arbitrariamente por outras pessoas, né? A fim de que a gente seja protegido contra o tratamento arbitrário das outras pessoas. Então eu posso dizer que essa é uma... Oi, Matheus, tudo bem? Essa é uma dimensão dos direitos humanos que é pessoa a pessoa, que eu chamo aqui, né? Então, primeira dimensão. Uma outra dimensão dos direitos humanos é que na medida que você confere poder para o direito, né? O poder para o Estado e confere esse poder coercitivo para o direito, né, é uma dimensão que o direito e a coerção pode ser mal empregada, né? Então é necessário que haja limitações para essa coerção, porque aquele que está governando pode exercer mal isso. E a gente pode ser tiranizado, agora tratado de maneira arbitrária, não mais pelos demais cidadãos, mas agora, no caso, pelo Estado ou pelos agentes públicos. Então, o remédio para esse arbítrio ou a tirania do Estado, ou dos governantes ou dos agentes públicos, diz o professor John Finnis, é o Estado de Direito e as suas exigências, né? Fundamentalmente, aquela submeter-se à lei, né? Que o governante se submeta à lei, né? Então, aí ele vai desdobrar isso nas 8 exigências do Lon Fuller, que eu não vou entrar nessa live, tá? Ou talvez nas próximas lives eu entre, eu acho, quando ele vai falar da lei, ele propõe elas, tá? Então vamos retomar esse assunto mais adiante um pouquinho, com o Lon Fuller e as suas 8 exigências do Estado de Direito. Mas é uma dimensão que eu poderia colocar, que é uma dimensão de proteção dos direitos humanos, que é proteger a pessoa do uso abusivo da força pelo poder público, né? Então, a dimensão que eu poderia chamar de Estado-pessoa. Tá? Então, o Estado e os agentes públicos e o direito têm legitimidade para serem dotados de força coercitiva, né, de usarem a coerção, mas isso deve ser feito para garantir o bem comum, né, e o bem de toda a comunidade política, não de uma maneira abusiva e arbitrária. Então, o jeito de evitar que isso aconteça é adotar o Estado de Direito, né, e a gente tem um direito a não ser tratado, um direito natural, inclusive, a não ser tratado de maneira arbitrária e abusiva pelos governantes ou pelo Estado. Tá? E a melhor garantia que a gente pode ter de que isso vá ocorrer é garantir o Estado de Direito e os seus princípios inerentes. Mas uma terceira dimensão, nesse texto agora, nesse trecho, ela é só sugerida, mas em outros textos aparece também, que é uma dimensão bem interessante. Às vezes, agora na semana passada, quando eu dei aula sobre isso, eu me esqueci de mencionar ela, mas é uma dimensão bem importante, mas é tratado, por exemplo, no livro John Rawls, lá, O Direito dos Povos, né? É uma dimensão internacional, tá? Talvez o Direito dos Povos ele avance em outras direções também, né? Nesse sentido de um povo ter direito de intervir quando nas relações dos governantes de outros povos com os seus cidadãos, os súditos, quando os direitos humanos são gravemente desrespeitados. Essa dimensão específica não é esse caráter de que eu particularmente chamar de polícia internacional, né, de uma garantia de justiça internacional, mas é uma dimensão que eu poderia dizer, se eu coloquei assim, há uma dimensão dos direitos humanos, que é a garantia deles em relação ao arbítrio das outras pessoas, há uma dimensão dos direitos humanos, que é a garantia deles em relação ao arbítrio do Estado, certamente há uma dimensão dos direitos humanos também, que é uma garantia em relação ao arbítrio dos outros estados. O que eu quero dizer em relação a isso, né? Ou seja, a gente pode ser vítima da arbitrariedade de outro cidadão quando a gente é assaltado, a gente pode ser vítima da arbitrariedade de um governante ou do direito quando o governo é exercido de um modo tirânico e despótico, mas nações podem fazer guerras injustas, né? A gente viu algumas guerras injustas, guerras de dominação, né? E pode haver uma dimensão em que Estado ataca Estado, né? A fim de dominá-lo, e isso, claro, que repercute nas pessoas que vivem nesse Estado, né? Então, há uma dimensão internacional quando nações atacam nações. As guerras injustas, né? Me refiro a guerras injustas. Então, há um direito à legítima defesa, inclusive internacional, né, em relação
a uma agressão injusta. Acho que o Polônio está se manifestando aqui. Então, são 3 dimensões que eu gostaria de destacar, né, de proteção de direitos humanos, que é uma dimensão pessoa a pessoa, outra é pessoa em relação ao Estado, e outra eu poderia chamar Estado, mas no meu roteiro aqui eu coloquei Estado e do outro lado Estado e pessoas, né? Não é só uma proteção do Estado em relação a agressões estrangeiras, mas é uma proteção do Estado e de seus cidadãos, das pessoas que estão ali dentro, né, de agressões estrangeiras. E isso é um ponto de proteção também dos direitos humanos. Bom, dando seguimento aqui a um conceito fundamental, deixa eu só pegar a hora aqui, tá? Ainda tenho tempo, que é o 5.1, que é bem comum, tá? Então, essa discussão de bem comum em John Finnes, ela começa no Lei Natural e Direitos Naturais, ele tem um capítulo sobre isso aí, é um conceito fundamental para o direito, porque é a finalidade do direito, e é um conceito fundamental para a justiça e para a política também. Se desenvolve também no Aquinas, né, de uma maneira bem profunda. Parte da discussão de amizade nesses livros. Quem já estudou a Ética Nicômaco de Aristóteles sabe que o Aristóteles, na Ética Nicômaco, livro 8 e livro 9, tem uma discussão bem profunda a respeito da amizade, né? O professor John Finnes considera a amizade um bem humano básico, mas ele desenvolve a sua teoria do bem comum a partir dessa noção de amizade. Então ele vai dizer assim, ó, que bem comum pode ser uma tradução de bonum comune na obra do Tomás de Aquino, escrita em latim, tá? E ele vai dizer que, apesar de existir bem comum, né, e o Tomás empregar essa palavra bem comum, a gente deve tomar um pouco de cuidado com o contexto dessa palavra, porque ela pode ser utilizada para várias coisas, né? Ela diz assim, existem vários bens comuns. Existe o bem comum, que seria o bem comum político, o bem comum da comunidade política, mas existem várias comunidades e cada uma dessas comunidades é constituída a partir de outros bens, né? Então, que também são comuns, mas restritos a elas, tá? Então ele vai dizer assim, existem várias comunidades, né? E cada comunidade é constituída em relação a uma finalidade. Por exemplo, ele dá o exemplo aqui em Direito Natural do Tomás de Aquino, uma classe universitária, uma aula universitária, né? Uma universidade, existe uma comunidade universitária composta por alunos, mas também professores, diretores e outros tantos, né? Outras tantas pessoas que funcionam nessa comunidade universitária, que vivem nessa comunidade, que estão inseridas na comunidade universitária, que é constituída em função de um bem, que é o conhecimento, né? Existe, por exemplo, uma outra comunidade que é a família, né? E ela é constituída para a geração e o desenvolvimento dos seus integrantes, né? O pai, mãe, filho, esposo, esposa, né? Então, é uma comunidade que busca o desenvolvimento dos seus integrantes. Então, temos, por exemplo, uma comunidade de conhecimento, a universidade, ou um colégio, temos a família. Aí ele vai dizer, tem uma comunidade que é a comunidade política, e essa é a que se justifica, né, em função do seu papel estratégico, que busca, eu até vou ler a minha anotação, não é uma citação do Finnes aqui, mas a minha anotação que eu tentei ser bem pontual na comunidade política para delimitar ela aqui. Então, um Estado ou o bem comum político realizável nesse plano que se funda no amor ao próximo como a si mesmo e justifica, por isso, o uso da coerção ou força coativa pelo Estado, tá? E pelo direito, e busca uma felicidade imperfeita e realizável nessa existência. Então, como a gente estava falando, né, o ser humano, para ser feliz, ele necessita de condições sociais para que persiga a própria felicidade. E isso ocorre de uma forma melhor, ou a gente tem uma garantia de que isso ocorra maior se a gente tiver instituições políticas que proporcionem isso. Então essa comunidade política, ela é constituída em vista de um bem comum, a gente poderia dizer o bem comum político, e esse bem comum político ele é tão estratégico para a nossa perseguição da nossa felicidade que justifica que o direito use a força para garantir essas condições, né? É isso que legitima o uso da coerção pelo direito, é a perseguição do bem comum pela comunidade política, tá? E nela é perseguida assim a felicidade. Cada um
cada cidadão, cada pessoa tem o direito, né, tem a possibilidade de perseguir a própria felicidade. Não de uma maneira, que nem diz o Finis, paternalista, ou seja, o Estado, para Finis, não deve impor um projeto de felicidade para os seus cidadãos, né, mas de uma maneira que proporcione condições para que a própria pessoa persiga por si mesma a sua felicidade. Aí tem uma outra comunidade que concorre em termos de felicidade com o Estado, que é a Igreja, que ela vai buscar, enquanto o Estado e o bem comum e a felicidade nesse plano político é uma felicidade realizável, que justifica o uso da coerção, a Igreja, para Finis, ela depende não da adoção do princípio supremo da moral, que é amar ao próximo como a si mesmo, mas que nem a gente viu, quando a gente falou do princípio supremo da moral, de um outro princípio que seria supremíssimo da moral, né? Que só é evidente para aqueles que aceitam, por um ato de fé, né, a existência de um ser divino e da providência divina. Para esses que aceitam isso, então haveria um princípio que está para além deste plano realizável aqui, que é o plano político, né, em termos de felicidade. E aí, nesse caso, a comunidade que é encarregada de auxiliar a pessoa na perseguição dessa plena realização, essa sim seria a Igreja. Então nós temos aqui, né, 3 planos, né? Tem vários planos, mas as 3 comunidades mais estratégicas seria a família, né, que envolve a geração e o desenvolvimento da pessoa e dos seus integrantes no seio da família, né? Tem uma preocupação para que cada um persiga a sua própria felicidade. A gente tem uma outra comunidade que se baseia no princípio supremo da moral, em que todos nós também estamos naturalmente inseridos, que é a comunidade política, e que, em função dela ter essa posição estratégica de possibilitar as condições para que cada um de nós persiga a nossa própria felicidade, independente ou livre, né, de sofrer injustiça, seja pelos outros cidadãos, seja pelo próprio Estado ou pelas autoridades políticas, ela tem essa função estratégica, e isso justifica que ela use a coerção para garantir que todos nós possamos perseguir a nossa felicidade, né? Então, este é o objetivo da comunidade política, e essa é a justificativa do uso da coerção. Contudo, a felicidade realizada nesse plano, realizável nesse plano terreno, nessa vida, é uma felicidade sempre imperfeita, não é uma felicidade perfeita, né? Somos seres dotados de corpo físico e de carências, e muitas vezes essas carências não podem ser atendidas, né? Em outras vezes sim, em outras vezes de uma maneira melhor. Então, essa realização humana na comunidade política, ela vai ser sempre ainda deficiente em algum ponto, por mais que tenhamos os melhores governantes e as melhores instituições, né? Logo, o Tomás de Aquino e o Finis aceita, né? E ele coloca que uma felicidade perfeita, e aí sim não seria fundada não somente no amar ao próximo como a si mesmo, mas sim no amar a Deus, né? Ela só se realizaria em outro plano. Só que para você poder realizar sim, Sidão, o Finis concorda com isso, né? Com esse ponto, né? É uma perseguição individual, mas depende das outras pessoas, né? Você precisa, para se vestir, para aprender, para participar de uma live de outras pessoas. Mas ele concorda muito com isso que tu está falando, tá? Então, voltando aqui, né? A felicidade perfeita, ela só vai ser realizável em um outro plano, mas isso só depende, evidentemente, né? Só é evidente, colocando a palavra do Finis, como eu coloquei quando eu falei do princípio supremo da moral, este princípio supremíssimo, né? Que é de uma felicidade perfeita, que só é realizável em outro plano, só é aceito ou só é auto-evidente para aquele que acredita na existência de uma divindade e na providência divina. E nem a Igreja e nem o Estado podem impor essa crença a alguém. Isso é algo particular, né? Isso é uma adesão que a própria pessoa deve fazer, né? Isso não pode ser exterior. Então, todos nós participamos de uma comunidade política,
Todos nós também participamos ou podemos participar de uma comunidade como uma forma de realização humana, que é a família, mas aqueles que aderirem participarão dessa comunidade que é a igreja e que promete uma salvação não apenas terrena, mas uma salvação eterna, aí no caso, né? Mas certamente depende de um ato de fé particular aqui, né? Um ato de fé pessoal. A pessoa deve aderir espontaneamente. Então, aqui já separamos, né? Um bem comum familiar, um bem comum que é dos membros integrantes da família, isso é pais, né? Ou esposos e filhos, né? Um bem comum político, que envolve, né, o bem não apenas, diria o Finis, dos cidadãos, mas de todos, né, mesmo das crianças que integram a comunidade política, diferentemente, por exemplo, de Aristóteles, que conferia cidadania apenas aos cidadãos de sexo masculino e maduros, né, e ainda assim haviam os servos ou os escravos dentro da sociedade política, né? O Finis, obviamente, né, um homem do nosso tempo, estende o bem comum político a todos os seres humanos que integram a comunidade política, tá? E um bem comum transcendente, eu poderia chamar aqui, que envolve essa comunidade formada pelos integrantes de uma igreja que a aceitam por fé. Tá? E nesse último bem comum, como eu, né, frisando, há uma liberdade religiosa, ele se funda no amar a Deus, que não é auto-evidente, você tem que aceitar pelo ato de fé, e há uma liberdade religiosa, o direito não pode ser, e a coerção não pode ser usada para impor esse bem comum transcendente a ninguém, tá? Ele vai partir então para desenhar o conceito de bem comum a partir das relações de amizade. Ele vai pegar, né, para explicar como é que ocorre o bem comum. Ele vai dizer, olha, ele até no Lei Natural ele usa 3 exemplos que se originaram no Aristóteles, que há pouco eu mencionei na teoria da amizade do Aristóteles. O Aristóteles fala em amizade de utilidade, amizade de prazer e amizade perfeita, né? Amizade de utilidade quando aquele que busca, o que se busca é algo útil na amizade, né? Um favor. A amizade de prazer é aquele amigo de festa, né? Você é amigo das pessoas porque, ou amigo de futebol, né? Você é amigo dos amigos do futebol, amigos de festa, né? Porque a atividade coletiva ali do futebol, da festa, do churrasco, é o que você busca ali, é a diversão ou o prazer proporcionado pelaquela atividade. Tem um terceiro tipo de amizade para Aristóteles, que é a amizade verdadeira. Então são os amigos verdadeiros, né? Neles há prazer, há utilidade e mais do que isso, há o desenvolvimento da virtude. Por isso ela é a amizade perfeita e um modelo, como os meus alunos conhecem, né, de coração bom de amizade. É um modelo de amizade a partir do qual as demais amizades serão medidas, tá? O professor John Finis ele vai falar no Lei Natural, Direitos Naturais, está aqui em inglês, mas já tem tradução para o português, né? Ele vai falar na comunidade de negócios, em que o fim que se busca dessa comunidade é um fim distinto da própria atividade, né? Você quer algo para além da própria atividade. Há uma comunidade de jogos em que o fim que se busca é o próprio jogo, é a própria atividade. Então são modelos, né, paralelos, muito similares ao do Aristóteles. O que se busca é a própria atividade no jogo. O que se busca no jogo é jogar bem, né? Então a finalidade é a própria atividade. E por fim, há uma amizade verdadeira, em que o fim que se busca é o bem do amigo. Aí tem uma fórmula que é assim um modelo central perfeito de bem comum, né, que vai desenhar o bem comum. É uma forma bem interessante, né? Eu acho assim uma forma irretocável, aonde ele vai descrever o que é o bem comum. Claro que nem sempre é isso que se alcança, mas como qualquer modelo, né, como qualquer arquétipo, no caso do bem comum, como o que ele chama aqui o primeiro analogado, ou sim, caso central de amizade, né? É o caso central de bem comum da relação. Fica bem claro que o bem comum, quando a gente está falando em bem comum mesmo, e os demais são derivados ou deficiências desse bem comum, faltam em alguma coisa, boa noite, faltam em alguma coisa, né? Esse caso central de bem comum, a gente vai ver que o bem não fica, que nem diz o Finis, polarizado nem numa pessoa nem na outra. É amar ao próximo como a si mesmo, né?
é o princípio do amor, ou seja, não é nem o bem do outro, nem o próprio bem, mas é o bem verdadeiro do outro e o teu próprio bem. E a forma com que ele conseguiu equilibrar, eu disse na aula que eu dei sobre isso aí, ou na live que eu dei sobre isso aí, né? Não é nem um altruísmo, nem um egoísmo, né? A gente é como o outro, a gente também conta para o bem. Então ele consegue equilibrar numa forma que eu vou ler para vocês. Quando eu editar o vídeo eu coloco o texto também, tá? Se alguém quiser, né, tem muitos desses materiais que eu tenho aqui disponibilizado no site do grupo de pesquisa ou no meu site individual, que é leandrocordioli.com.br ou gpfdir.com, né, na página do grupo de pesquisa desse semestre. Mas vou ler aqui então. Ele vai usar duas pessoas, A e B, tá? Então, A quer o bem de B por causa de B, enquanto B quer o bem-estar de A por causa de A. E cada um, por conseguinte, tem razão de querer o seu bem-estar por causa do outro, com o resultado de que nenhum busca o seu próprio benefício como a fonte ou o objeto do valor da amizade. E cada um tem em vista verdadeiramente um bem comum, não redutível ao bem do outro, tomado separadamente ou meramente somado. Ou seja, nessa relação é bem interessante porque nessa descrição de um bem comum relacional, né, de um bem que pertence tanto a A quanto a B, né, vejam vocês, não é nem o bem de A que é mais importante, nem o bem de B. Vamos supor que eu fosse A, né, e você fosse o B, por exemplo, né? Se eu fosse o A, se eu fosse um altruísta, o que importaria fundamentalmente seria o bem de B. Se eu fosse A e você fosse o B e eu fosse egoísta, o que importaria fundamentalmente seria o bem de A, não o bem de B. Na verdade, é que ele consegue equilibrar tanto o bem de alguém quanto o bem do seu próximo, né, na mesma condição. Porque se A quer o bem-estar de B por causa do próprio B, enquanto B quer o bem-estar de A por causa do próprio A, inclusive tem uma razão de querer o próprio bem-estar, A quer o bem-estar de A por causa de B. Porque como B quer o seu bem-estar, né, o bem-estar de A, fazendo bem para si mesmo, você está fazendo bem para o outro também, né? Assim como fazendo bem para o outro, você está fazendo bem para si mesmo. Não sei se eu fiquei claro, mas uma forma de entender isso é que aí já não é tão polarizado. Mas uma forma de por exemplo, esclarecer essa relação é, por exemplo, o amor da mãe pelo filho. Muitas vezes a gente logo se dá conta que mais vale fazer o bem para o filho de uma mãe do que para a própria mãe. Você vai conseguir agradar muito e deixar uma mãe muito mais alegre, muito mais feliz fazendo bem para o seu filho do que para ela mesma. Porque ela valoriza o bem do filho acima do próprio bem dela. E fazendo um bem para o filho dela, você está fazendo um bem para ela também. E mais ou menos isso que o professor John Finnis está falando, só que ele está colocando os dois bens, não o bem do filho em relação ao bem da mãe, né? O querer da mãe em relação ao bem do filho é maior do que a reciprocidade. Mas no caso aqui, o professor John Finnis está colocando os dois bens equidistantemente, né, no mesmo patamar, e está dizendo, amigos verdadeiros, quando vem o outro amigo ocorrer alguma coisa boa, né, realizar-se, né, fazer um bem para o outro amigo, se alegram e tomam esse bem que é feito para o outro amigo como algo bom para eles mesmos, né? E a própria pessoa, quando faz um bem para si, se tem um amigo verdadeiro, entende que isso vai repercutir também no seu amigo verdadeiro. Então, claro, esse é um modelo de amizade perfeita. Não, muitos de nós talvez, né, não tenhamos amigos assim, né? Se você quer um amigo assim, a recomendação de Aristóteles é desenvolva virtudes, né? Só pessoa que é verdadeiramente virtuosa, tem um caráter bom, vai conseguir, encontrando outras pessoas verdadeiramente virtuosas, desenvolver com poucas delas, com uma, duas ou três, diz Aristóteles, a gente não consegue ter muitos amigos verdadeiros, né? Essa amizade verdadeira, né? E nessa amizade verdadeira, a partir daí, o professor John Finnis consegue construir o conceito de bem comum,
Que não fica polarizado é um bem que é tanto para A quanto para B, e não se polariza nem no bem de A e nem no bem de B. Né? É um bem que é comum a A e B. Tá? Então, a partir daqui, fica desenhado o que é o bem comum de uma maneira bem precisa. Né? O bem comum não se polariza nem em A nem em B, e é tanto o bem de A por A, quanto o bem de B por A, ou o bem de B por A e o bem do próprio B. Tá? Então, não fica polarizado. 5.1.1, né? Eu já adiantei bastante nesse ponto, mas ele está dizendo que existem vários grupos, né? Como a universidade, né? Ou até aqui eu fiz uma menção aqui, né? Para contextualizar melhor para vocês, né? Mas existem vários grupos, existem grupos que estão dentro de outros grupos, né? Então existem grupamentos humanos que têm uma finalidade em comum e um bem comum, tá? Mas existem grupos dentro de grupos. Essa vai em homenagem ao Sidão, inclusive. Né? Então, por exemplo, existe uma universidade, né, que é um grupamento humano que tem uma finalidade que é perseguir o conhecimento. Mas dentro desse grupamento existem os estudantes de direitos, né, que integram a comunidade. E eles têm um bem comum que está inserido dentro da universidade, mas tem um bem comum que é próprio deles, né, que é aprender direito. Né? Mas além desses estudantes de direito, existem, por exemplo, os estudantes de direito que vão se formar agora em 2019, no segundo semestre. E esses têm um bem comum, que é próprio deles, mas há um bem comum que é inserido dentro desse bem maior, que é o bem dos estudantes do curso de direito e do bem comum da universidade. Então, os grupamentos humanos possuem finalidades específicas que são distintas, né? Então, por exemplo, os formandos de 2019 e 2 têm alguns fins que são específicos deles que não atingem a toda a universidade, mas ainda assim há alguns fins, alguns bens que se comunicam com o curso de Direito e com toda a universidade. Né? Desses grupamentos humanos vale a pena destacar, né, que tem duas ordens. A gente pode tomar os grupamentos ou a ordenação desses grupamentos de duas formas, diz o Finis na obra de Tomás de Aquino. A primeira delas é, em realidade, uma ordenação das partes em relação às outras partes, e a segunda forma de ordenar esse grupamento humano, esses grupamentos humanos, é uma relação do grupo e seus membros em relação com o seu fim. Eu vou colocar aqui para já encerrar ali o Instagram. Tá? Então, para o Finis, né, essa relação das partes em relação às outras partes e a relação do grupo e seus membros, quer dizer, de todo o grupo e de cada um dos membros que integram esse grupo com a finalidade desse grupamento humano, dessa comunidade humana, seja ela uma comunidade universitária, uma comunidade família, uma comunidade política, uma comunidade de igreja, ela se dá em razão de um fim que é comum a todos. Essa última, diz ele, que é em razão do fim, que é representativa das ideias do Tomás de Aquino. Não poderia ser diferente, porque o Tomás de Aquino ele segue Aristóteles na sua teleologia, né? Ou seja, na sua filosofia que parte dos fins, do telos, né? Da realização humana enquanto uma finalidade. Então, não poderia ser diferente também, né? O fim como algo fundamental para o estudo da comunidade humana e da comunidade política. Tá? Então, as comunidades são constituídas também em relação a fins, e identificar essa finalidade é fundamental para você identificar qual seja a comunidade. Então, 5.2, ele vai falar que há um bem comum político e uma comunidade, e a comunidade política deve ser relativizada. Isso, ele vai fazer o seguinte, ele vai interpretar o Aristóteles, ele vai interpretar o Tomás de Aquino, em realidade, ele vai interpretar o Tomás de Aquino de uma maneira não aristotélica, né? Isso é bem curioso, né? Para mim, eu estou tentando trazer a filosofia do Tomás de Aquino para a proximidade do Aristóteles de novo. Mas, em que sentido? Ele diz assim, 5.2, bem comum político e a comunidade política relativizada. Ele vai dizer,
Os principais grupos, que é o que a gente já viu, são os grupos mais estratégicos nesse sentido, né? São a família, a comunidade política e a igreja, né? Ele vai dizer o seguinte, que esses benefícios proporcionados pela comunidade política justificam o emprego da coerção para a garantia do bem comum político, né? Ou seja, o uso do poder de polícia, da sanção e das punições jurídicas, né? E a prerrogativa do Estado de administração da justiça, por exemplo. E ele vai dizer, nesses casos, a expressão bonum commune, né, em latim do Tomás de Aquino, poderia ser propriamente traduzida como o bem da comunidade política, ou o bem comum, ou também bem público, tá? Ele propõe que a gente tem uma inclinação política, né? Inclinação para se realizar na vida política, não como político, né? Não como um profissional da política, mas se realizar no contexto político. A gente precisa da comunidade política para se realizar, né? A gente tem essa inclinação, contudo, diz ele, não é suficiente para criar, para a gente poder separar essa inclinação política como um bem humano básico distinto da família ou mesmo da amizade, que a gente sabe das outras lives que existem bens humanos básicos, entre eles, né? A família é um bem humano básico e a amizade é um bem humano básico. Ele vai dizer, essa inclinação, não em relação à política, não é o suficiente para dizer que a gente tem um bem humano básico da família, um bem humano básico da amizade e um bem humano básico da política. A política acaba se dissolvendo na amizade, tá? E ele diz também que nós, e um dos argumentos que ele emprega para isso, é que nós somos naturalmente muito mais pertencentes a uma comunidade conjugal, a uma comunidade família, do que a uma comunidade política, em que pese a gente pertence mesmo naturalmente a uma comunidade política, tá? Ele vai dizer que a importância da comunidade política em Tomás de Aquino, e aqui sim ele começa a enfrentar Aristóteles, é muito mais restrita do que a conferida por Aristóteles. Quem já leu a Política de Aristóteles sabe que o Aristóteles é um filósofo que dá uma importância para a comunidade política muito grande. No primeiro livro da Política de Aristóteles, ele vai definir o que é uma comunidade completa, ou seja, a comunidade última que contém todas aquelas comunidades inferiores que eu havia me referido, né? A família, a universidade, associações de bairro e outras tantas, né? Comunidades, clubes, associações esportivas, né? Algumas dessas mini comunidades que eu estou me referindo aí, ou comunidades menores, elas são comunidades nossas contemporâneas, evidentemente, condomínio, né? De hoje em dia, né? Todas essas comunidades estão submetidas para Aristóteles a uma comunidade última que não pertence a nenhuma outra comunidade maior, que é a comunidade política. O Finis vai dizer que isso em Tomás de Aquino é relativizado exatamente porque essa comunidade maior acaba tendo boa parte dela abrangida pelo papel da igreja, né, que não pode exercer um poder coercitivo, mas que é responsável por essa plena realização ou pela plena felicidade daqueles que aceitam a existência de uma divindade e da providência divina, né? Por um ato privado, um ato próprio, né? Então, por um ato de fé. Então, boa parte dessa responsabilidade pela felicidade humana, em Tomás de Aquino, segundo John Finis, toca a igreja, não toca somente a comunidade política, né? Então, aqui há uma cisão e se justifica, e eu consigo enxergar agora completamente na obra do John Finis, né? Há uma cisão entre a felicidade perfeita, realizável, no outro plano, que se funda num princípio que eu poderia chamar de supremíssimo da moral, né? De amar a Deus sobre todas as coisas, que vai participar, que é uma responsabilidade da igreja e que vai participar somente aquele que tem fé, que adere, né, a essa igreja. E há uma felicidade imperfeita que se realiza aqui na superfície terrena, que é essa nossa vida aqui de carne e osso, não uma vida transcendente, mas é a nossa vida aqui mesmo, que é a responsabilidade da comunidade política, que é a responsabilidade das autoridades políticas e do direito, né, que é o bem comum político. E esse bem comum político é ele que justifica o uso da coerção
para garantir que todos nós tenhamos condições públicas, ou políticas, melhor dizendo, né? Condições sociais políticas de perseguir a própria felicidade sem interferência arbitrária dos demais cidadãos e das próprias autoridades políticas. Tá? Então esse é exatamente o ponto, e aqui é uma cisão de responsabilidades. Por isso que ele tem que enfrentar essa questão do Aristóteles, porque agora a comunidade completa não é mais a comunidade política, mas sim parte da responsabilidade pela felicidade toca à igreja na salvação eterna. Tá? Então, deixa eu ver o que mais. Ele vai também dizer que Tomás de Aquino ele não chega a criar, mesmo quando ele fala da comunidade política e do bem comum político, o Finis diz, muitas vezes ele não se limita aos horizontes aristotélicos no sentido de que isso seja limitado a uma comunidade intra-estado, né? Vocês sabem que na Grécia eles tinham as cidades-estados, né? Por exemplo, Atenas, né? Ou Tebas, ou né? várias cidades-estados, aí, essa me vem à cabeça agora, mas cada uma dessas cidades-estados tinha um governo e não haviam relações internacionais a nível político. Haviam relações internacionais a nível de negócios, a nível de tratados de paz, mas não havia um governo único que exercesse um poder político sobre essas comunidades. Né? Havia alguns tiranos que tinham essas pretensões aí de domínio. E havia o Alexandre Magno, que também, que o Aristóteles foi preceptor, né? Queria helenizar o mundo, né? Aí, conhecido na época, né? Levar a cultura grega para todo mundo, né? Mas a ideia é que o governo político era algo interno de uma cidade-estado, né? O resto não havia um governo político, né? Por exemplo, não havia um congresso nacional, ou não havia um órgão legislativo internacional, como, por exemplo, o Parlamento da Comunidade Europeia, não havia a ONU e não havia esses órgãos internacionais que buscavam alguma garantia de justiça a nível mundial, né? Muitos deles hoje em dia desgastados, inclusive, né? Sabemos, né? Então, o que o Tomás de Aquino vai dizer, o que o Finis vai dizer a respeito de Tomás de Aquino é que Tomás de Aquino não chegou a desenvolver uma teoria do direito internacional, mas que isso foi dado em alguma medida seguimento pelos seus discípulos nos séculos que se seguiram, né? Tentaram fazer um esforço para desenvolver uma teoria do direito internacional, tá? E com isso vamos encerrando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês a audiência e o carinho durante essa transmissão. Fico muito feliz, né, de ter um público significativo estudando, né, a essa hora da noite, meia-noite e meia, esses temas que são árduos, mas que são importantíssimos e que cada vez mais se mostram necessários para a nossa comunidade política atual e mesmo a nível internacional, né? Que nem eu disse, colocando o institucionalismo político diante do personalismo ético, não bastam leis justas, né, para que a gente tenha uma sociedade melhor. A minha aposta é que, além das leis justas, a gente deva se preocupar com a formação do caráter dos nossos cidadãos e, principalmente, a formação do caráter e dos princípios éticos dos nossos governantes. E isso passa por um esforço individual de cada um de nós, né? Inclusive de conhecer o que é ética e não só conhecer teoricamente, mas se esforçar para adotar esses princípios estudados desde a mais antiga filosofia, lá com Sócrates, Platão e Aristóteles, a adotar nas nossas vidas verdadeiramente, né, como valores verdadeiros que devem ser seguidos. Só assim conseguiremos um país e um mundo melhor. Tá? Uma boa noite a todos, um abração e que tenham uma semana, né, cheia de amor ao próximo como a si mesmo, né? Princípio supremo da moral. Um abração, parabéns pelo Dia dos Professores para todos os professores. Um abração.